Vamos lá, boa tarde mais uma vez. Deixa eu abrir aqui no celular que a gente vai fazer uma atividadezinha do livro, que eu acredito que ficou pendente. Abram aí. Página. Página 266. Podemos responder? Então vamos lá. Página 266. Galera, primeiro diz assim: se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, conclui-se que. Presta atenção. Tu tem dois corpos que já estão em equilíbrio, tá? Aí entra mais um corpo, adicionando-se a esses dois. O que, que vai acontecer com esse terceiro corpo? Letra A. Os três se encontram em repouso. B. Os dois comportam-se em equilíbrio térmico. C. A diferença entre a temperatura dos corpos é diferente de zero. D. A temperatura do terceiro corpo aumenta. E letra E. Os três corpos estão na mesma temperatura? Qual é a resposta? Vocês acham? Isso. Muito bem, Laura e Ítalo. Sara também. Exatamente, letra E. Porque o que, que acontece? Como os dois corpos estavam em equilíbrio, o que, que acontece? Quando entra um terceiro, esse tende-se também a estar à mesma temperatura. Então, primeira questão, letra E. Certo? Vamos à segunda agora. Segunda eu vou ter que abrir aqui o celular para a gente fazer a conta. Diz assim: a indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit excede em duas unidades o dobro da correspondente indicação na escala Celsius. Essa temperatura é de quanto? Pronto, vamos fazer a montagem aqui da questão. C? Ah, tem que fazer o cálculo para não saber, né? Bom, segunda, ele diz assim: eu tenho que ter o dobro mais duas unidades, né? Então vai ficar, é como se fosse duas vezes o grau Celsius mais duas unidades. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, está dizendo que a temperatura Fahrenheit é duas vezes o grau Celsius mais duas unidades. Então, eu vou botar TC sobre 5 é igual, o TF vai virar 2TC mais duas unidades menos 32 sobre 9.
Multiplica na forma de cruz, vai ficar 9TC igual 5 vezes 2, que dá 10TC, 5 vezes 2, que dá 10, e 5 vezes 32, que dá 160. Então vai ficar 9TC, o 10TC está positivo, eu passo para o outro lado negativo, e menos 160 mais 10 dá menos 150. Então, menos 10TC mais 9TC dá menos TC sobre, menos 150. Como os dois dão negativo, vamos multiplicar por menos 1. Então, TC vai ser igual a 150 graus Celsius. Resposta letra C. Ok? Vou colocar a resolução aí, tá? No chat. Segunda resolução. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. O TC sobre 5 é igual a 2TC mais 2 unidades menos 32 sobre 9. Então vai ficar 9TC multiplicando a forma de cruz igual 10TC mais 10 menos 160. Ajeitando aí, né? Letra de um lado, número para o outro, vai ficar 9TC menos 10TC igual menos 160 mais 10 dá menos 150. 9TC menos 10TC dá menos TC igual a menos 150. Aí multiplica por menos 1, né? Aí TC vai ser igual a 150 graus Celsius. Letra C. Ok? Uma pergunta, gente, até aí? Segunda questão? Não, né? Vamos à terceira, então. A terceira diz assim: no verão de 1984, caiu até na prova de vocês essa questão, só que em vez de ser 60 graus, eu botei, eu acho que foi 80, ou foi 90. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. Aí ele pergunta: a diferença entre a máxima temperatura de verão e a mínima no inverno anterior foi de 60 graus. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Vamos lá. Vou fazer um cálculo aqui para a gente poder ter dimensão aí, né? Terceiro. Bom, a fórmula é TC sobre 5 é igual a TF em menos 32 sobre 9.
Ele disse que é 60 graus, então fica 60 dividido por 5, igual a TF menos 32 sobre 9. Multiplica na forma de cruz, vai ficar 5 vezes TF, 5 vezes 32 dá 160, e 60 vezes 9, certo? Só um minuto. Droga. Vamos lá, continuando aí. Nós temos que ajeitar isso aí, tá certo? Vai ficar 5TF menos 160 igual 90 vezes 60. 9 vezes 60. 60 vezes 9. Dá 560, né? 560. 9 vezes... Não. 9 vezes 5, 45. 54. 540. 540. Vai ficar 5TF é igual a 540. O 160 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então vai ficar 5TF é igual a 540 mais 160. Dá 0, 10, 1, 5, 6, 7. 700. 700. Temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 700 dividido por 5. 700 dividido por 5 vai dar igual a 108 graus Fahrenheit. Essa é a resposta da terceira questão. Tá bom? Vou colocar aí a resolução no chat. Terceira resolução. Fórmula TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 60 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Explica na forma de cruz, né? Vai ficar 5TF menos 160 igual 60 vezes 9. Ficar 5TF menos 160 igual 9 vezes 60, 540. 5TF vai ser igual a 540. O 160 está negativo, passa para o outro lado positivo, né? 540 mais 160 vai ficar 5TF igual a 540 mais 160, que dá 700. Então a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 700 dividido por 5. A temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 108 graus Fahrenheit. A resposta aí da terceira letra D de doido. Tranquilo? Alguma pergunta até aí? Não? Então vamos para frente, então vamos para a quarta. Quarta questão. Diz assim:
Quarta questão diz assim: um recipiente cilíndrico de vidro tem a área da base relativamente pequena se comparada com sua altura, tá? Está dizendo que a base ela é menor do que a altura. Ele contém água em temperatura ambiente, por volta de 25 graus Celsius, tá? Até quase a sua borda, e é colocado sobre a chama de fogo, como ilustra aí a situação abaixo, tá? Aí ele diz: a transmissão do calor por meio das moléculas da água durante seu aquecimento ocorre apenas por quê, gente? Como é que a gente chama esse processo de, de transferência de calor do fogo para a panela para poder aquecer a água? A Laura disse aí que é a letra B, por convecção, e ela acertou. Quarta letra B, tá bom? Processo da qual se desenvolve nesse processo aí, que a gente já explicou, tá bom? Ok, vamos então para a quinta questão. Quinta questão diz assim: marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. Processo de propagação de calor, tá? Vamos lá, letra A. Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meio? B. O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo? C. A convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas? D. A condução térmica ocorre somente em líquidos? E a irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas pertencente ao espectro visível. Qual seria a resposta da quinta questão? Qual seria a resposta então da quinta questão? Bom, gente, a quinta questão, o item que está correto, galera, é a letra C, tá? Não, Laura, e nem Sara, não é a A e nem a B. Eu vou dizer por quê, ó. Onde é que está o erro? Os processos de propagação de calor por condução ocorrem em todos os tipos, não é em todos os tipos, tá? O erro da A está aí. Letra B. O processo de radiação de calor somente no vácuo, também o que dá errado no item B é o somente, tá? O item correto é a letra C. Ele diz assim, ó, toda vez que vocês estiverem resolvendo a questão, suspeitem logo quando eles vier no item, ó, a palavra somente, tá? Ou então quando vem a palavra ocorre só nisso, só naquilo, suspeitem logo, porque muitas das vezes não sempre é o item correto. Não quer dizer que seja incorreto sempre, mas pode ter certeza que ali tem alguma pegadinha, tá bom? Então a resposta, letra C, na quinta questão, tá bom? Ok, vamos então à questão número 6, tá bom? Questão número 6, dá um trabalhozinho, mas vamos lá, resolver ela todinha. Bom, pessoal, eu vou calcular a questão 6, eu vou calcular as duas temperaturas em Fahrenheit logo, tá? Vou transformar essas duas temperaturas, ela diz assim, ó, uma panela com água
é aquecida de 25 para 80. Então, ó, deixa eu botar aqui, sexta questão. Eu tenho 25 graus Celsius e tenho 80 graus Celsius. Eu vou ter que transformar essas duas temperaturas aqui para Fahrenheit para me poder saber qual foi a diferença. Então, vamos calcular lá primeiro. Vamos lá. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vou calcular primeiro 25. Vai ser 25 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tá? Só um minuto. Só um minutinho, gente. Vamos lá, continuando, tá? Bom, então eu estou calculando primeiro a temperatura a 25, tá? Então ficou 25 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, tá? Então vamos lá, vai ficar... Vamos fazer logo o cruz credo, né? 5TF, 5 vezes 32 dá 160 e 25 vezes 9. Tranquilo? Ajeitando aí, vai ficar 5TF é igual... Vamos fazer 25 vezes 9 logo. 25 vezes 9 dá 225. O 160 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então vai ficar 5TF é igual 225 mais 160 dá igual a 385. Então a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 385 dividido por 5. 385 dividido por 5 dá igual a 77. 77 graus Fahrenheit. Essa foi a temperatura que eu achei de 25. Agora eu vou achar de 80. Vamos lá. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vai ficar 80 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Multiplica na forma de cruz, vai ficar 5TF menos 160 igual a 80 vezes 9. Certo? 80 vezes 9 dá 720. Então vai ficar 5TF menos 160 igual a 720. 5TF é igual a 720. O 160 está negativo, passa para o outro lado positivo. 5TF vai ser igual a 720 mais 160. 720 mais 160 dá 880. Então a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 880 dividido por 5. 880 dividido por 5 dá igual a 176 graus Fahrenheit. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a subtração das duas temperaturas. 176 menos 77. Vamos lá. Temperatura em Fahrenheit vai ficar 176 menos 77. 176 menos 77 vai dar igual a 99. A temperatura final foi 99 graus Fahrenheit. Com isso, eu tenho que pode ser a letra B, a letra B ou a letra D, mas aí nesse 99 foi Fahrenheit. Possivelmente é a letra B. Vamos fazer agora a conversão na escala Kelvin, tá? Isso daqui já chama 99. Vamos usar a mesma temperatura, 25 graus Celsius e 80 graus Celsius. Vamos lá. TK vai ser igual à temperatura em graus Celsius, 25 menos 273. Tá? Temperatura em Kelvin vai ser igual 25 menos 273. Que dá quanto? Dá 248. Né? Kelvin.
Agora vamos para outra. 80 vai ficar TK 80 menos 273. Vai dar quanto? 80 menos 273 está igual a 193 Kelvin. Vamos subtrair os dois, para ver se a gente acha a final agora, né? 248 menos 193. 248 menos 193 dá igual a 55. 55 Kelvin. Então, realmente, a resposta da... Como é que eu posso dizer? A resposta da sexta questão, letra B, né, gente? A resolução aí, bateu a letra B. Eu vou botar no chat, tá? A resolução. Sei que dá... Vocês viram aí o tamanho, né? Vocês viram aí o tamanho da questão, né? Da resolução. Mas aí eu vou ter que colocar no chat a resolução. Então, vamos lá. Sexta resolução. Deixa eu ver onde eu comecei aqui. Vou pegar logo, né, para não perder tempo. Comecei TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aí ficou 25 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Aí ficou, aí eu fiz o cruz credo aí, tá? Ficou 5TF menos 160 igual a 25 vezes 9. Então ficou 5TF menos 160 igual a 25 vezes 9 deu 385. Não, deu 225. Eu passei o 160 para lá, negativo positivo, ficou 5TF igual a 225 mais 160. Ficou 5TF igual a 225 mais 160 deu 385. Então, a temperatura em Fahrenheit, a primeira, ficou 385 dividido por 5. A temperatura em Fahrenheit deu igual a 77 graus Fahrenheit. Essa daí foi a primeira, tá? Aí agora a gente vai calcular a temperatura em 80 graus. Então ficou TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vai ficar 80 dividido por 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Multiplica na forma de cruz, vai ficar 5TF menos 160 igual 80 vezes 9. Vai ficar 5TF menos 160 igual a 80 vezes 9, que dá 720. O 160 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então fica 5TF igual a 720 mais 160. Certo? Então vai ficar 5TF é igual a 720 mais 160 dá 880. A temperatura em Fahrenheit, a segunda, né? Ficou 880 dividido por 5. Então a temperatura em Fahrenheit ficou igual a quanto? 176 graus Fahrenheit. Então você agora vai fazer o quê? Subtração das duas escalas, né? Então a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 176 menos 77. E vai dar igual a quanto? Temperatura em Fahrenheit igual a 99 graus Fahrenheit. Daí foi a primeira resposta que a gente encontrou do item B. Beleza?
Agora a gente vai fazer as subtrações na escala Kelvin. Grande, viu essa questão? Na escala Kelvin ficou o seguinte, ficou temperatura em Kelvin é igual a 25 menos 273. Temperatura em Kelvin ficou igual a 248, certo? A outra, temperatura em Kelvin é igual a 80 menos 273. Temperatura em Kelvin ficou igual a 193. Subtraindo as duas temperaturas, 248 menos 193, você encontra a resposta final de 55 Kelvin. Então, como é que eu posso dizer? Então, a sexta questão, resposta letra B, toda resolvida. Bom, alguma pergunta? Uma pergunta? Alguma pergunta? Obrigado, Isabelle. Obrigado aí pelas felicitações. Vamos então à questão 7. Questão 7 diz assim: preparar um bom churrasco. O que foi? Preparar um bom churrasco é uma arte em todas as famílias. Sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande, sendo aproveitada no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura ao lado mostra em corte lateral uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. Diz assim: a caixa de isopor funciona como recipiente adiabático, que é térmico, né? A palavra diabático significa térmico. O isopor tenta fazer o quê? Ele impede, ele facilita, ele faz o quê? Com a troca de calor. Gente, o isopor, o principal objetivo do isopor é impedir, né, que ocorra o fluxo. Então, o principal objetivo é esse, certo? Então, o principal objetivo é impedir a troca de calor com o meio. Por meio da condução. O que ele vai fazer? Esse processo de impedimento vai ser para que, por exemplo, quando a gente coloca o gelo dentro do isopor, é para que não ocorra Então, o principal processo, gente, de obtenção para que não ocorra a transferência de energia de um meio para o outro é que o isopor ele funciona como se fosse um isolante térmico, tá? Então, o que ele faz? O primeiro, ele tenta impedir a troca de calor com o meio, depois esse meio ele é favorecido por um fenômeno chamado condução, tá? E o alumínio ele tenta impedir a irradiação do calor, tá bom? Então a questão 7, a resposta é a letra C. Vamos à questão 8. Diz assim:
Uma panela com água está sendo aquecida no fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede. E daí para o restante da água na ordem dessa descrição. O calor se transmitiu predominantemente por meio de quê? Como é que a gente transferiu o calor para essa panela? Qual foi o meio? E aí? O que vocês acham? Bom, o calor da chama se transmite através da parede do fundo da panela. Isso aí é condução, né? E o contato da água com o restante no processo é chamado de convecção. Então, a resposta da questão 8. Eu ainda tenho mais uma, 3 minutos ainda dá tempo para fazer a questão 9. Vamos lá. A letra da música a seguir, de autoria de Caetano Veloso, é interpretada por Baby Consuelo. Foi composta em 1979. Logo na primeira frase existe um contraste entre as palavras calor e arrepio, que é o efeito do eriçamento dos pelos do corpo por causa da sensação de frio. Diz assim, menino do rio, calor que provoca arrepio. Dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço. Coração de eterno flat, adoro ver-te. Menino vadio, tensão flutuante do Deus, o Havaí seja aqui. Tudo que tu sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares, pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Menino do rio, calor que provoca arrepio, toma esta canção como um beijo. Ele diz, marque a alternativa correta a respeito das trocas de calor entre os corpos. Letra A. O calor é uma energia térmica em trânsito e é apenas transmitido por meios materiais? Desconfie quando aparecer também a palavra apenas, tá? Não é apenas, é por outros meios também. Então não pode ser a B. A. B. A sensação de frio é provocada pela perca do calor para o meio ambiente por meio do processo de convecção térmica. Se não tivesse a palavra convecção térmica, estaria certo. Seria por condução térmica, né? Então, a B está incorreta. Não é a B. C. O calor é a energia térmica em trânsito motivada pela igualdade de temperatura? Não. É a diferença de temperatura. D. O único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é convecção. Olha, aquilo que eu disse de novo, ó, único. Desconfie logo. Letra E. O calor que provoca arrepio pode ser entendido como calor perdido pelo corpo de uma pessoa por meio de processo de condução térmica, tá? Então, a questão 9, letra E. Gente, aí a gente finaliza. Eu queria que vocês colocassem o número de vocês aí, tá bom? Pra gente finalizar. Ok? Fico aí, fica para a próxima. Fica faltando a questão 10 até a questão 12, para a gente entrar no capítulo novo. Tá bom? Tchau. Obrigado aí. Até amanhã, se Deus quiser.